Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Vamos prosseguir com o estudo do livro do Apocalipse e tem sido uma bênção para a nossa vida espiritual nesse trimestre. Hoje nós estaremos refletindo na lição de número 8, que vai falar sobre o silêncio no céu e o julgamento vindouro. Só em saber que haverá um julgamento realmente justo, onde o justo juiz é o nosso Deus, já traz um refrigério muito grande para a nossa alma nesse mundo de tantas injustiças, né? Mas qual será o motivo desse silêncio que houve no céu por quase meia hora, quando foi aberto o sétimo selo, conforme diz o texto áureo, né? Com base em Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. Qual seria o motivo desse silêncio? Vamos falar sobre isso hoje, tá bom? Para essa lição, os textos de referência estão no capítulo 8, versículos 7, 8 e 10. Olha o que diz o texto. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, houve então saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra, queimando a terça parte dela, das árvores e de toda a erva verde. Versículo 8. E o segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançada no mar algo como um grande monte ardendo em fogo, tornando em sangue a terça parte do mar. O versículo 9 não está aí na referência, né, mas ele vai dizer que morreram aí nesse momento a terça parte dos répteis, dos peixes do mar, né? Versículo 10 diz: E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, caindo sobre a terça parte dos rios e sobre a fonte das águas. Esse texto, então, está falando do juízo divino que virá sobre a terra durante a grande tribulação. Ou seja, a grande tribulação não diz respeito somente à perseguição que o anticristo fará, mas ao juízo de Deus também, sobre aqueles que não se arrependerem. Aqueles que não subirem no arrebatamento da igreja ficarão entre a cruz e a espada. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, né? Se correr para o anticristo, o juízo de Deus pega. Se ficar com Deus, o anticristo persegue. Por isso, irmãos, que hoje é o dia de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, né? Se voltar de todo o coração para Jesus e escapar desse juízo vindouro. Porque como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação que nos é oferecida em Jesus Cristo, né? Mas notem que a verdade que será aplicada hoje diz que devemos estar alerta, né? Viver em santidade, mas evangelizar também. Ou seja, eu devo cuidar não somente de mim, da minha santificação, da minha salvação, mas me preocupar com a salvação dos outros também. Aqueles que ainda não conhecem a Cristo e estão sujeitos a esse juízo divino, né? Jesus disse que devemos amar ao próximo como a nós mesmos, não é assim? Isso inclui nos preocuparmos com a salvação dos outros, tanto quanto a nossa. O tópico 1 inicia dizendo que esse juízo de Deus será inevitável, já que aquilo que poderia evitá-lo, que é o arrependimento, ele não virá. A Bíblia diz que mesmo os homens sendo abrasados com o calor, eles não se arrependerão, né? Antes continuarão blasfemando contra Deus. Daí o juízo de Deus seria inevitável. Irmãos, o mundo secular ele tem todo um processo antes de um juiz decidir algo, né? Tem uma audiência de custódia em alguns casos, ou de reconciliação em outros casos, né? Mas há um processo. E Deus age da mesma forma. Não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ponto. Só que antes do juiz, o justo juiz, o Senhor Deus, bater o martelo, dar o veredito final, ele próprio envia um conselheiro, né, chamado Espírito Santo, para nos convencer que erramos e que precisamos nos arrepender a fim de alcançarmos misericórdia no dia do julgamento, no dia do juízo. E uma vez convencidos, o justo juiz então indica um advogado de defesa que trabalha como se fosse o ministério público espiritual, né? Deus envia o seu próprio Filho, o Senhor Jesus. Quem crê nele e contratá-lo pela fé não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus.
Então nós temos esse advogado de defesa à nossa disposição quando cometemos algum crime, algum pecado, claro que seguido de confissão e arrependimento sincero, né? E o processo prossegue até o julgamento final, sempre com o propósito de livrar o réu, que somos nós, e nunca de condenar, né? A vontade desse justo juiz é que todos fossem absolvidos, que todos fossem salvos. Então você observa que há toda uma preparação antes do juízo vindouro, né? Foram enviadas intimações através de 7 cartas para todas as igrejas, que serve também para todos que têm ouvidos, não só as igrejas, né? Depois foram abertos os 7 selos. Então Deus está sempre advertindo primeiro antes de aplicar o juízo sobre toda a má obra, né? Ele dá um tempo para que haja arrependimento. Se houver arrependimento, Deus perdoa, né? Aquele que se arrepende, confessa e deixa o pecado, alcança misericórdia. E quando o processo chega então ao seu final, aí toda a atenção que estava voltada para as visões de João diante do trono se volta agora para a terra, que receberá a sentença. E isso se deu após a abertura do 7º selo, que desencadeou, que culminou na abertura do livro que continha o juízo divino, onde os homens serão julgados segundo as suas obras. Havendo assim algo inédito, né? Um silêncio de quase meia hora no céu, conforme diz o item 1.1, devido a esse julgamento vindouro, né? Cessando todo louvor, que é uma característica do céu. Há vários textos bíblicos que falam sobre os anjos louvando e adorando a Deus no céu, mas tudo isso dará lugar ao silêncio, né? Sempre há um silêncio num tribunal, não é assim? Quando um juiz está prestes a bater o martelo, a dar o veredito final, ali as testemunhas se calam, o advogado de defesa e o promotor se cala, os jurados, os policiais, o réu e também até a plateia, né? Todos se calam, silêncio total no tribunal. No julgamento celestial não será diferente, né? Ante ao juízo vindouro, os anjos se calam, os anciãos se calam, as testemunhas se calam, os 4 animais adoradores se calam por quase meia hora, né? Devido à perplexidade pelo impacto que o juízo vindouro causará sobre a terra após o toque de cada uma das 7 trombetas, né? Então todos se calam porque algo está prestes a acontecer. E normalmente é sempre assim. Onde tem silêncio é porque algo de ruim acontece, aconteceu ou está prestes a acontecer. Os irmãos já perceberam? Quando você vê um juiz de futebol fazendo 1 minuto de silêncio, você já pergunta logo quem morreu, não é assim? Aí fica aquela expectativa pelo anúncio do locutor. Também quando Deus fez silêncio por 400 anos sem falar com o povo, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né, surgiram várias heresias que estão registradas nos livros apócrifos, né? Da mesma forma, quando você vê, por exemplo, o seu filho, que ficou quietinho, aí você já desconfia logo, né, que ele está aprontando alguma coisa, né? Ai, 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 o que será que esse menino está aprontando? E ai, ai, ai mesmo, irmãos, né? Após a 4ª trombeta ser tocada, um anjo bradou com grande voz assim: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra. Então, esse silêncio no céu, ele antecede 3 ais, né? Ai de tristeza, ai de angústia, ai de sofrimento que viriam pela frente, sempre com o intuito de estimular o homem ao arrependimento, embora o Espírito Santo não estará mais agindo ali como convencedor do pecado, da justiça e do juízo. E esses ais, ou juízos, né, nos dá a entender que não serão paralelos, né, simultaneamente, ao mesmo tempo. Eles serão consecutivos, um após o outro, como diz o item 1.2. Conforme nós já falamos, há esse processo sequencial, que é a forma peculiar de Deus agir. Você percebe que Deus sempre age assim, né, no contexto. Primeiro, Deus corrigiu as 7 igrejas da Ásia, ou as 5 igrejas, né, antes da grande tribulação. Depois abriu-se os 7 selos, depois os anjos tocaram as 7 trombetas, e só então foi derramado o juízo, né? Sempre com o número 7 representando a perfeição de Deus, né? Atingindo tudo o que tem que ser atingido.
Mas o fato é que Jesus garantiu que irá livrar, né, os fiéis dessa hora da tentação que virá sobre todos os moradores da terra, né? Os fiéis farão parte, na verdade, juntamente com os anjos, né, daqueles que guardarão esse silêncio de quase 30 minutos no céu, né, ante a abertura do sétimo selo. Então, todos os fiéis da terra, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, estão sendo representados ali por aqueles 24 anciãos, que seriam 12, né, do Antigo Testamento e 12 representando os apóstolos, que seria o Novo Testamento. E, irmãos, isso é uma advertência para aqueles que gostam de fazer barulho no momento da palavra, né? Haverá silêncio no momento que o juiz for falar, né? Então, tem pessoas que gostam de profetizar no momento da palavra de Deus, ali no culto, né? E Salomão disse que há tempo para todas as coisas, né? Tempo de falar, tempo de dar glória a Deus, de clamar, mas há tempo de ficar calado também, né? De adorar em silêncio, em espírito e em verdade. Mas no momento da abertura do sétimo selo, quando o livro será aberto, a palavra de juízo será anunciada, né? Por isso haverá silêncio, haverá ordem e decência, haverá reverência no tribunal. Vamos para o item 1.3, onde o comentarista observa que essas revelações, essas profecias do Apocalipse foram narradas no tempo pretérito, ou seja, os verbos estão no passado. Mas isso não significa que já aconteceram, como alguns ensinam. Agora, por que que essas revelações então são narradas com o verbo no tempo passado? Primeiro porque João estava narrando o que ele viu, então já havia acontecido na sua visão, na visão de João. E segundo porque Deus é fiel e poderoso para cumprir com suas promessas, né? Se ele falou que vai acontecer, é como se já tivesse acontecido, de tão certo que será. Diferentemente dos homens, né, que prometem algo futuro, mas com uma condicional, se Deus quiser. Provérbios capítulo 16, versículo 1 diz que dos homens são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Por isso, irmãos, que no final de cada lição, eu sempre costumo falar para os irmãos, né, que na próxima semana nós estaremos de volta, se Deus assim nos permitir. Eu até posso, né, não só posso, como devo planejar, preparar a lição, mas não posso garantir que vou ministrar a aula porque não me pertence o futuro. Tiago também nos orienta a isso. Ei, você que diz, amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e compraremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Ao invés disso, vocês deviam dizer, se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Agora, se Deus permitir, irmãos, aí nada e ninguém pode impedir, né? Pode contar como certo, como se já tivesse acontecido. Você tem uma prova disso lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6, onde o profeta diz, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, se referindo ao nascimento de Jesus, que aconteceria mais de 700 anos depois, né? E se cumpriu. Claro que alguns acontecimentos como os do capítulo 12 de Apocalipse, já se cumpriram, né? Onde Maria deu à luz ao menino Jesus, sendo perseguida por Herodes, que queria matar o menino, e depois ele foi arrebatado ao céu e assentou-se com o Pai em seu trono. Mas a grande maioria dos textos ainda acontecerão, né? Mas são narrados como se já tivessem acontecido devido à onisciência e à onipotência de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se Deus te prometeu algo ainda para essa vida, descansa o teu coração porque vai se cumprir, né? Pode se levantar todo o império das trevas, mas vai se cumprir. Ninguém pode impedir quando Deus quer operar. Vamos para o tópico 2 agora, que vai falar do juízo divino sobre a natureza, quando foram tocadas as 4 primeiras trombetas, ferindo a terça parte das vegetações, dos rios, do sol, da lua. Então nós vamos comentar cada uma delas, só que nos próximos itens, tá bom? Mas a questão que surge de forma inevitável é o que a natureza tem a ver com as maldades humanas para elas também sofrerem o juízo? Primeiro que a natureza não tem vida, né? Esse é o meu ponto de vista, alguém pode até discordar. Dizer que a natureza tem vida e que quando secou é porque morreu é apenas uma força de expressão, né?
Tem até aqueles que chegam ao cúmulo de dizer que quando se corta um galho de uma árvore e sai uma seiva, essa seiva seria as lágrimas da planta que está chorando, né? Aí bate aquela pena da planta. Só que muitas vezes essa mesma pessoa não tem pena de um outro ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, né? Ah, tem que ter pena de morte nesse país. Aí depois tem todo aquele cuidado com uma planta, com a vegetação, né? Até mesmo as próprias autoridades governamentais se mostram tão preocupadas com a preservação da natureza, com o meio ambiente, e deve haver sim essa preocupação, esse cuidado, já que a vida humana depende da natureza, né? As vegetações é que purificam o ar que respiramos, mas o problema é que eles não demonstram o mesmo cuidado com o ser humano, com o próximo, né? Só com os seus próprios umbigos. Você vê tantas injustiças sociais, né? Os direitos dos menos favorecidos minguando cada vez mais, os ricos cada vez mais ricos, pobres cada vez mais pobres, né? Então nós devemos cuidar sim do meio ambiente, da natureza, mas devemos cuidar mais ainda daquele que é criado à imagem e semelhança de Deus, né? Está até aparecendo Jonas. Jonas foi assim. Jonas se compadeceu de uma boboreira, pé de abóbora, né? Que se secou, mas não se compadeceu de mais de 120 mil vidas humanas que têm um valor imensurável para Deus, né? Então esse foi o primeiro ponto, né, do porquê a natureza sofrerá o juízo, segundo o meu ponto de vista, né? Deus não está atingindo algo que tem vida humana, espírito humano. O segundo motivo que o juízo de Deus vem sobre a natureza é justamente porque o homem depende da natureza para sobreviver. Ou seja, indiretamente o juízo estava sendo aplicado no homem, da mesma forma que Deus ele feria a natureza ali no Egito como um juízo temporário contra Faraó. O item 2.1, então, vai abordar a destruição de 1/3 de toda a vegetação que há na terra. Foi quando o primeiro anjo tocou a sua trombeta e foi lançado na terra saraiva e fogo, que são granizos, né? Pedras de fogo, tudo isso misturado com sangue, e foi queimando a terça parte das árvores, das ervas, de toda a vegetação, né? De todo o ecossistema. Agora, por que a terça parte, né? Por que Deus preservou 2/3? Por misericórdia, né? 1/3 de destruição representa juízo e 2/3 de preservação representam misericórdia. E muitos blasfemarão contra Deus por causa do juízo de 1/3, mas não o glorificarão por sua misericórdia na preservação de 2/3 da vegetação. Hoje a gente vivencia uma sombra disso também, né? Quantos que murmuram contra Deus pelo que não têm, ou pelo que perderam, ao invés de glorificar a Ele pelo que tem, pelo que Deus tem cuidado, né? Então cabe a nós refletirmos nisso. O item 2.2 continua falando da justiça e da misericórdia de Deus ao destruir 1/3 de toda a vida marinha, dos répteis, dos peixes e de toda a embarcação, conservando 2/3. Essa destruição se deu quando o segundo anjo tocou a sua trombeta e foi lançado no mar um grande monte ardendo em fogo. Segundo alguns estudiosos, esse monte seria um asteroide, né? Agora, o fato da justiça de Deus destruir 1/3 de tudo e suas misericórdias preservar 2/3, ou seja, o dobro, não significa que as misericórdias de Deus são maiores que suas justiças, né? Tanto a justiça quanto a misericórdia são atributos divinos e um atributo de Deus não é maior que o outro. Todos seus atributos estão no mesmo nível, no mesmo patamar. A justiça de Deus ela está sendo plena nesse texto, já que 1/3 de destruição era a justiça sendo aplicada contra os ímpios desobedientes. E nos 2/3 de preservação era a mesma justiça sendo aplicada em favor dos escolhidos, né? Dos justificados em Cristo, que ficaram para a grande tribulação e ao cair a ficha se voltaram para o Senhor. O 1/3 de destruição que esses justificados também sofreram foram como consequência por não se prepararem para o arrebatamento, né? E isso é justo também. Ou seja, 1/3 de justiça contra os ímpios, com 2/3 de justiça em favor dos justificados em Cristo,
somam-se 3/3, o inteiro, completo, pleno, né? Com relação ao atributo da misericórdia, irmãos, não é diferente. É só você mudar o ponto de vista. 1/3 de destruição pode ser visto como misericórdia também, já que o propósito de Deus era que as pessoas se arrependessem. Ou seja, até mesmo a justiça de Deus atua como misericórdia, né? Somando-se com os 2/3 de preservação, se completam os 3/3 também, o inteiro, a totalidade das misericórdias de Deus. Eu acredito que deu para entender, né? Se não, deixa aí nos comentários que a gente procura esclarecer melhor, tá bom? Já o item 2.3 fala sobre a destruição de 1/3 da água potável. Até então a destruição tinha sido só das águas do mar, né? E o item vai falar também sobre a destruição de 1/3 de todos os luminares, né? O sol, a lua, as estrelas, que perderão 1/3 parte do seu brilho, do seu fulgor. E essa assolação do Todo-Poderoso, como diz o profeta Isaías, ocorreu quando o terceiro e o quarto anjo tocaram as suas trombetas. E aqui, mais uma vez, vale observar, né, que estamos falando que ocorreu, mas não ocorreu ainda, mas estamos tendo já como certo porque Deus disse que será assim, né? Então, com o toque da terceira trombeta, foram atingidas a terra, os rios, as fontes, matando muita gente, né, em consequência das águas serem impróprias para beber, para o consumo. Já ao toque da quarta trombeta, os luminares foram atingidos, né, perdendo então 1/3 dos seus brilhos. E como diz o comentarista, irmãos, isso não é coisa de cinema não, né, dos filmes de ficção que estamos acostumados a ver, nem conto da carochinha, isso é real, né, e vai acontecer porque são promessas incondicionais, creia ou não, isso vai acontecer. Mas como falamos desde o início, né, se estamos firmes com a nossa fé inabalável no Senhor Jesus, e preparados, né, com a vida de santificação, nós não passaremos por isso, irmãos, né? Então nós não devemos nos assustar, nem deixar de dormir à noite por causa de tudo isso que estamos aprendendo nesse trimestre. Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Apocalipse pode ser um livro de terror para os que se perdem, mas para os salvos, irmãos, é o poder de Deus, é a misericórdia de Deus nas nossas vidas, né? Aqueles que não querem compromisso com Cristo, esses sim, né, devem pôr a barba de molho, como dizem por aí, enquanto é tempo, né? Porque já é a última hora. Muitos já apostataram da fé e agora só resta a manifestação do anticristo, quando o Espírito Santo levar a igreja fiel. Chegamos no tópico 3, que vai falar sobre o juízo divino, que agora será derramado diretamente sobre a humanidade, no toque da quinta e sexta trombeta, que estão registradas no capítulo 9. Ou seja, isso mostra que os homens não se arrependeram diante da destruição nas 4 primeiras trombetas, né? Mantiveram seus corações endurecidos como os de Faraó, blasfemaram contra Deus. Hoje você já ouve pessoas blasfemando contra Deus também, né? Dizendo, se Deus é amor, por que ele criou o lago de fogo? Por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Né? Isso já são sombras do que será na grande tribulação, né? Blasfêmias contra Deus. E são esses tipos de pessoas que irão blasfemar quando sofrerem o juízo de Deus, né? Irmãos, a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos fossem salvos, né? E Deus usou todos os recursos possíveis para isso, né? Ele enviou seu único filho para morrer em favor da humanidade. Só isso já era mais do que suficiente, né, para provar o quanto ele quer que nós sejamos salvos. Não bastasse isso, ele enviou também o Espírito Santo para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, ajudar nas nossas fraquezas diante das tentações, né? O único recurso que Deus não usou foi o que cabia ao homem fazer, né? Se arrepender e aceitar o plano de salvação através da fé em Jesus. Isso cabe ao homem, mas os homens negligenciaram e não puderam escapar, né? O escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, já havia advertido, né? Citamos isso no início do vídeo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O item 3.1 fala sobre a praga de gafanhotos que foi lançada contra os homens ao ser tocada a quinta trombeta. Primeiro caiu uma estrela do céu, abrindo um poço, né, um abismo, de onde surgiu uma fumaça que escureceu tudo.
Então dessa fumaça vieram os gafanhotos com o poder de escorpiões. Há pouco tempo, né? Acho que em 2020, uma nuvem de milhões de gafanhotos vieram da Argentina seguindo para o Rio Grande do Sul, né? Fazendo um estrago enorme nas plantações. Mas esses gafanhotos do Apocalipse receberão ordem para não danificar lavoura nenhuma. E só as pessoas que não receberam o sinal de Deus, o selo de Deus na testa. Irmãos, a Bíblia diz que o sofrimento dos homens que forem picados por esses gafanhotos será tão grande que eles procurarão a morte, mas a morte fugirá deles, né? Por 5 meses, né? Não é durante todo o período da grande tribulação que as pessoas não morrerão, mas durante esses 5 meses. E a aparência desses gafanhotos, que é descrita no capítulo 9, é assustadora e demoníaca. O texto diz que eles tinham um rei com o nome de Abaddon, né? Ou Apolion, que é o nome dado a uma entidade demoníaca. Irmãos, por isso que Paulo ele compara todo o sofrimento que passou, né, com uma leve e momentânea tribulação, né, que ainda vem para o bem, para produzir um peso de glória muito excelente, para produzir paciência, em vista dessa que será a grande tribulação. O que todos os cristãos já passaram ou passam neste mundo não é nada, né? É leve e momentânea. E quantos que murmuram por coisas mínimas, correndo o risco de não subir no arrebatamento, né? Porque a Bíblia diz que os murmuradores não entrarão em Canaã, né? Ou não entraram em Canaã, literalmente e espiritualmente na Canaã celestial. Os murmuradores não entrarão ali, né? Aí sim vão saber o que é uma grande tribulação. Então, meus irmãos, que possamos adorar a Deus desempregado ou empregado, doente ou saudável, se tudo vai bem ou se tudo vai mal, porque tudo isso que sofremos nessa vida é uma leve e momentânea tribulação em vista dessa que será a grande tribulação. Já o item 3.2 aborda a sexta trombeta, que atingirá 1/3 da população mundial. Deus ordena o anjo a soltarem 4 anjos maus, né, ou demônios, que estavam presos, e eles saíram com um exército de 200 milhões de demônios, né, que mataram essa terça parte dos homens, ou 2,6 bilhões de pessoas em todo o mundo, né, considerando que a população atual ainda é de 7 bilhões e 800 milhões de habitantes. 1/3 de todas essas pessoas morrerão, irmãos, né? Esses demônios mataram essa multidão de gente com as pragas de fogo, fumaça e enxofre. Interessante que, enquanto nas picadas dos gafanhotos a morte fugirá dos homens, dessa vez ela vai tragar mais de 2 bilhões de pessoas, né? O mais incrível é que o texto diz que aqueles que ficaram vivos não se arrependeram, mas continuaram praticando a idolatria, se prostituindo, adorando os demônios, matando, roubando. Irmãos, se com o Espírito Santo convencendo o homem hoje do pecado, da justiça e do juízo, essas pessoas não se arrependeram, muito menos agora, né, que ele já não estará mais atuando dessa forma, né? Por isso, se hoje ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o teu coração, como os antepassados no deserto que endureceram seus corações e não entraram no repouso de Deus. Enfim, o item 3.3 vai falar de algo bom, que é a oração dos santos, né, que estão diante do trono, juntamente com o clamor daqueles que estão vivos na grande tribulação, né? As orações subiram até Deus antes do juízo ser derramado na terra com o toque das 7 trombetas. Parece que foi em vão as orações, né? Se eles oraram e foi derramada as 7 trombetas, né? As pragas. Mas, irmãos, a gente tem que se lembrar que Deus vai abreviar esses dias por causa dos escolhidos, né? E isso é resultado dessas orações. A nossa oração nunca é em vão. Será como nos dias de Abraão, né? Quando Sodoma e Gomorra foram destruídas, mesmo com Abraão intercedendo, só que Deus tirou do meio da destruição o justo Ló e suas filhas. Da mesma forma, quando os elementos estiverem ardendo em chamas, Jesus virá com os anjos e os santos do Antigo e do Novo Testamento para tirar do meio da destruição os seus escolhidos, né? Aqueles que ficaram para a grande tribulação. Irmãos, eu já ouvi pessoas pregando que esses irmãos serão salvos por seu próprio sangue, né? Só que isso é uma heresia, irmãos, é heresia. Ninguém pode ser salvo por seus próprios esforços, né? A salvação continuará sendo pela graça de Deus, né? Pelo sangue de Cristo.
Quando João viu uma grande multidão de pessoas no céu, com vestes brancas, ali um dos anciãos perguntou para João, né? Você sabe quem são esses? Esses são os que vieram de grande tribulação, que lavaram suas vestiduras e as branquearam no sangue do Cordeiro. Chegamos ao final desta lição. Que Deus continue nos abençoando, nos dando graça para permanecermos fiéis a Ele e sermos livres de todas essas pragas que ouvimos hoje, né? Deus abençoe você que nos acompanhou até aqui. Espero vocês na próxima semana para juntos estudarmos a lição de número 9. Claro que sempre, se Deus assim nos permitir, né? A lição de número 9 vai falar sobre as duas bestas da grande tribulação. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente também essa lição. Então, tenham todos uma ótima aula na EBD da sua igreja e até a próxima.